Bom dia, mulheres curadas, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Já estamos no mês de dezembro, não é mesmo? Último mês do ano. Aleluia, Jesus. Que a gente possa verdadeiramente viver atos, né? Esse mês nós vamos estar fazendo devocionais do livro de Atos, né? Creio que vocês já ouviram alguns devocionais de alguns capítulos de Atos e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho do capítulo 4 de Atos, tá bom? Se vocês puderem e não tem tempo, né, de eu ler o capítulo inteiro de Atos, o número 4, porque são 37 versículos, né? É bastante coisa, então convido vocês a lerem ele como um todo. Mas vamos meditar um pouquinho no que esse capítulo nos traz de aprendizado hoje, tá? Como vocês podem ver, o início do capítulo, ele fala que Pedro e João tinham sido pegos, né, pelos guardas, né, do sumo sacerdote, pelo capitão da guarda, né, lá dentro do templo, porque ele tinha curado um aleijado. E a multidão que estava ali ficou surpresa com o milagre que ele tinha feito e começaram a saltar e louvar dentro do templo, né? E aquelas pessoas ficaram perturbadas, né? Algumas pessoas não compreendiam o que tinha acontecido. E então eles pegaram, agarraram João e Pedro, colocaram na prisão até o dia seguinte e para tentar entender o que tinha acontecido ali. Porém, a gente consegue observar que muitas pessoas, naquele dia em que esse aleijado foi curado, ele já tinha 40 anos de idade, como diz aqui a palavra, e muitos, perto de 5.000 pessoas que estavam ali, homens, creram no Senhor Jesus. Creram. E, claro, a autoridade, os sacerdotes que estavam ali no templo, os líderes religiosos que se reuniam ali em Jerusalém, ficaram com muita raiva. Não conseguiam entender e nem queriam entender, na verdade, que aqueles homens curavam em nome do Senhor Jesus. E aí questionaram João e Pedro e perguntaram com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Então, minhas amadas, Pedro, que estava cheio do Espírito Santo de Deus, disse para eles, né, que eles fizeram isso em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, e somente por meio dele, aquele a quem eles mesmos crucificaram, mas a quem Deus havia ressuscitado dos mortos. Aleluia, Jesus, que eles podiam curar aquelas pessoas que ele podia ter curado, que ele curou, na verdade, aquele aleijado. Amém? E ali Pedro falou com muita sabedoria: essa pedra que vocês construtores rejeitaram foi a pedra que se tornou a pedra angular. E eles disseram ainda mais: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. E aqui a gente observa, minhas amadas, a coragem de Pedro e João estarem ali. Eles podiam ser Pedros, eles podiam ser presos, as autoridades podiam fazer alguma coisa com eles, mas ainda assim, eles, como homens comuns, assim como nós, sem instrução, reconheceram que eles precisavam continuar falando do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor,
para aquelas pessoas. Eles precisavam continuar levando a palavra do Senhor adiante. Eles tiveram coragem. Que a gente possa ter essa coragem, que a gente possa ser movidas pelo Espírito Santo de Deus, que a gente simplesmente abra as nossas bocas, que a gente não tenha vergonha, que a gente não tenha dúvidas ao falar do amor de Deus, ao falar da palavra de Deus. E eles estavam aqui cheios do Espírito Santo. Depois, os sacerdotes chamaram eles novamente para tentar ver o que eles podiam fazer, né? E aí, o que aconteceu? Eles pediram para Pedro e João para que não falassem mais, para que não proclamassem mais a palavra de Jesus, para que não falassem mais da ressurreição, para que não curassem mais. Mas Pedro e João, com sabedoria que veio do alto, disse para eles: julguem os senhores mesmo se é justo. Aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não obedecer a Deus. Eles estavam recebendo instruções de homens. Homens não ditam o que está escrito na palavra do Senhor. Homens não devem nos instruir em contrariedade à palavra do Senhor. Se alguém na sua vida, alguém dentro da sua casa, alguém perto de você, algum amigo diz: faça isso, porque isso é bom, e você vê que o que ele está dizendo está contrário à palavra do Senhor, naturalmente, você não vai obedecê-lo. Porque, primeiramente, nós obedecemos ao nosso Pai que nos criou. E Ele nos criou com propósitos. Ele não nos criou para que a gente agradasse homens. Ele não nos criou para que a gente fizesse somente as nossas vontades, a vontade da nossa carne. Não, não, minhas amadas, é preciso renunciar à nossa carne. É preciso renunciar à carne, é preciso viver em espírito e em verdade, é preciso proclamar a palavra do Senhor. E aqui a palavra de Deus nos trouxe hoje, nesse capítulo 4, dois homens corajosos, destemidos, cheios do Espírito Santo de Deus e obedientes à palavra, e que estavam ali falando do Senhor, falando, proclamando a palavra do Senhor Jesus. E aí, na sequência, os sumos sacerdotes, as autoridades, os líderes espirituais não conseguiram mais contê-los ali, porque não tinha o porquê de prendê-los. Aqueles homens estavam dentro do templo fazendo o que era bom, fazendo bem, eles não estavam fazendo nada de errado. E depois de muitas ameaças, eles deixaram ele ir, porque não tinha mais como castigá-los, porque aquele povo todo estava ali louvando a Deus pelo que tinha acontecido, pela cura milagrosa daquele homem que estava ali há mais de 40 anos. Ele tinha 40 anos de idade, o que diz aqui na palavra, e aí eles foram soltos, Pedro e João, e voltaram lá para os seus companheiros e contaram para eles tudo aquilo, né, que eles tinham ouvido ali do sumo sacerdote, dos líderes espirituais, né? E simplesmente eles oraram ao Senhor. Eles oraram ao Senhor e disseram: por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantaram, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Muitas pessoas, meus amados, vão se levantar contra os ungidos do Senhor Jesus. Mas como diz aqui na palavra, o que Pedro e João fez, além deles terem sido corajosos e destemidos, eles oraram ao Senhor. Eles oraram e colocaram as suas petições diante de Deus. E assim nós devemos fazer. Orar ao Senhor e colocar as nossas petições, as nossas necessidades, as nossas ansiedades, as nossas tristezas aos pés do Senhor. E ali diz que depois que eles oraram, o lugar que eles estavam reunidos
tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. E ali anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Na sequência dessa história, temos mais uma lição, que daquela multidão que creram, um era coração, o outro era mente, e ninguém se considerava somente uma só coisa. Se possuíssem alguma coisa, eles estavam ali compartilhando com todos aqueles que não tinham. Grande era o poder que estava sobre aqueles apóstolos e continuava, porque eles testemunhavam a ressurreição do Senhor Jesus. E a graça de Deus estava sobre aqueles homens. Que a gente possa, da nossa forma, com que Deus nos dá, também compartilhar com o Evangelho, compartilhar com aquelas pessoas que são missionárias, que são pregadoras, que estão levando a palavra do Senhor. Muitas vezes, minhas irmãs, nós não somos essas pessoas, mas que a gente possa ter um coração abençoador, um coração que compartilha também, para que a gente possa ajudar essas pessoas que estão levando a palavra do Senhor em outros lugares. Então, muitas lições nós recebemos hoje, nesse capítulo do Senhor Jesus. Que essa palavra possa ter penetrado no seu coração, penetrado na sua alma. Que esses ensinamentos fiquem guardados dentro do seu coração, mas não guardados trancados, guardados como lembranças, para que vocês e nós possamos praticá-los todos os dias das nossas vidas. Agora eu quero orar por vocês, Paizinho amado e querido. Obrigada por esse momento. Obrigada por esse momento de estarmos aqui lendo a Tua palavra, de estarmos recebendo as Suas instruções, Senhor. Que a gente possa ser como Pedro e João e ser corajosos e sermos ousados e falarmos da Tua palavra, que a gente possa ser como esse povo também que estava ali, que foi quebrantado pelo Espírito Santo e compartilhavam e ajudavam aquelas pessoas que estavam necessitadas, que precisavam de um auxílio, Pai. Que a gente tenha um coração ensinável, que a gente tenha um coração corajoso, um coração destemido, um coração, Senhor, grato a Ti pela Tua palavra. Ó Senhor, encontra, Pai, faz morada, Espírito Santo de Deus faz morada em nós, continua morando em nós, Pai. E assim, com esse coração grato pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela Tua graça, que nós te oramos e por fé te agradecemos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém.